Acordamos ouvindo uma forte fuzilaria. Ficamos indecisos, sem saber o que fazer. Apareceu no horizonte uma longa fila de inimigos pelas curvas da estrada. Começa então a fuzilaria. Sobre nossas cabeças estendia-se uma abóbora de síbilos de bala. Atirei-me ao chão. Estava com fome e uma sede terrível e com o cantil vazio. A Revolução de 1932. Heróis não morrem, são eternos. Em 1932, aconteceu no Brasil a Revolução Constitucionalista. Foi a primeira maior revolta contra o governo de Getúlio Vargas e o último grande conflito armado ocorrido no Brasil. Acreditando na união e na adesão de todos os outros estados da nação, o estado de São Paulo se mobilizou e liderou a tentativa de derrubar Getúlio do poder e promulgar uma nova Constituição para o Brasil. (25 de janeiro de 1932), aniversário da cidade de São Paulo. Houve um grande comício na Praça da Sé. Todos gritavam, tudo por São Paulo! Agitando seus chapéus, a multidão dava impressão de encapeladas ondas. Mal sabíamos, mas os nossos protestos, naquele 25 de janeiro, acabariam levando o país a uma guerra sangrenta, envolvendo mais de 200 mil homens. Brasileiro contra brasileiro, em um confronto violentíssimo, mas poucos sabem os motivos que causaram essa guerra. O problema é que quando Getúlio assumiu o poder, ele tinha um compromisso de fazer uma Constituição nova, onde o voto de cabresto, que era o voto a descoberto, era o voto do legislativo. Isso tudo Getúlio prometeu acabar, mas ele foi se perpetuando no governo, ele foi gostando do governo provisório, mais do que ele, os tenentes de 24 que tinham Getúlio como refém. Quem mandava mesmo no Brasil eram os tenentes da Revolução de 24. Nós, paulistas, exigíamos do governo provisório a convocação de novas eleições e a elaboração de uma nova Constituição. Também exigíamos a saída do interventor pernambucano João Alberto e a nomeação de um interventor paulista. Não queríamos que São Paulo fosse comandada por um estranho. A Revolução é um descontentamento, é alguma coisa que não estava de acordo com os desejos do povo paulista, né? Então, tiraram o João Alberto Lins de Barros, que era o interventor pernambucano, aí colocaram outras pessoas que também não coordenavam com os interesses nossos. Até que puseram Pedro Toledo. Pedro Toledo era um paulista, mas era um senhor já de seus 72 anos. E que o Getúlio simplesmente falava, não, eu vou pôr aquela múmia lá, ele vai obedecer, vai fazer o que eu faço. Vargas não atendeu às reivindicações e, como consequência, iniciaram-se várias manifestações. Em 22 de maio de 32, a situação foi se agravando. O povo se revoltou.
Passamos a fazer comícios e passeatas, inflamando a população contra a ditadura getulista. Pedíamos a Constituição urgente. Convocamos a população, nos armamos de fuzis e revólveres e resolvemos invadir naquela mesma noite a sede política dos tenentes na Praça da República. Dentro da sede política tenentista, os partidários dos tenentes tinham revólveres e uma submetralhadora. Éramos alvos fáceis. O tiroteio foi longo. Tinha muita gente, éramos muitos. Quando chegamos no prédio, apareceram as escadas. O primeiro a subir foi Martins, que não demorou a cair, com o peito picotado por uma rajada. A batalha terminou no dia seguinte, com os corpos de 4 jovens estendidos pelo chão. Um deles tinha apenas 14 anos. Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Com a morte dos 4, se deu origem ao MMDC, sigla formada com as iniciais dos 4 jovens. A ideia de revolução tomou conta de todos. E em 9 de julho de 1932 teve início a Revolução Constitucionalista. Marca o passo, soldado, não vê que esta terra foi ele quem fez. Ao amanhecer do dia 10, nossas tropas desfilavam pelas ruas da cidade para o delírio da multidão. Partíamos de trem para o meio caminho da capital federal. Os jornais anunciavam a guerra e incentivavam os jovens paulistas a se alistarem. Estremece de orgulho, ergue braços e poeira os seus braços. Marcha, soldado paulista, marca seu passo na história. Deixa na terra uma pista, deixa um rastilho de glória. Marcha, soldado. Os paulistas fizeram uma grande campanha, usando jornais e rádios, mobilizando grande parte da população. É a primeira vez na história que se usa o rádio extensivamente como arma de guerra. E a propaganda paulista dizia que a revolução era para reconstitucionalizar o Brasil, dizia que a revolução era uma revolução brasileira, dizia que tinha fortes vínculos com o cristianismo. O Brasil era um país eminentemente católico à época, que tinha fortes vínculos com a tradição paulista e com a tradição brasileira. E a propaganda de guerra de Vargas, que também foi muito eficiente, dizia que a revolução era para separar São Paulo do Brasil, que a revolução era comunista, que a revolução era fascista. É interessante que, 80 anos depois da guerra, alguns desses argumentos de propaganda, e que, portanto, não têm fundamento na verdade, chegaram à nossa geração como verdades. Por exemplo, que São Paulo queria separar do Brasil. Isso é um argumento tipicamente de propaganda, não tem fundamento histórico. Mas foi muito competente o emprego do rádio e da propaganda em geral, cartazes, medalhística, todas as técnicas mais modernas de propaganda da época, cinema, foram utilizadas para difundir e sustentar a luta. Todo paulista sabe ser pobre como Jó, para com esta pobreza alcançar a riqueza maior, a riqueza melhor, a riqueza gloriosa, a riqueza suprema, a única riqueza que São Paulo quer, a vitória, a vitória, a vitória. Os combates ocorreram principalmente no estado de São Paulo, região sul do Mato Grosso e região sul de Minas Gerais. São Paulo teve apoio apenas do sul do estado do Mato Grosso. Enfrentou o poder militar das Forças Armadas Federais. E o Exército Paulista era composto por pessoas da Polícia Militar de São Paulo e do Exército Brasileiro que serviam aqui, gente oriunda de todos os estados brasileiros, e também os imigrantes que se incorporaram à luta, lutando por São Paulo. E esse exército tão heterogêneo, ele não compunha mais do que 9 mil soldados profissionais e pouco mais de 22 mil voluntários civis, para enfrentar um exército superior a 120 mil profissionais que vieram lutar contra São Paulo.
Havia apenas 25 mil fuzis no estado, e os paulistas ainda contavam com 6 aviões no campo de Marte. Do outro lado, as tropas federais de Getúlio Vargas, juntamente com os exércitos gaúcho e mineiro e a chegada de diversos batalhões do Nordeste, contavam com mais de 200 mil combatentes regulares, com farta munição, artilharia pesada, navios de guerra e mais de 50 aviões. E quando chegou no 16 de setembro, nem 5 tiros podia dar porque não havia mais munição. Porque São Paulo ficou bloqueado, então não tinha mais condições de manter contato com o exterior para comprar o material necessário, o material bélico. No dia 13 de setembro, hidroaviões do governo federal bombardearam o Forte Itaipu em Santos, sede do quartel-general dos revolucionários. Poucos dias depois, os mesmos hidroaviões bombardearam a central elétrica de Cubatão, tentando cortar o fornecimento de eletricidade da capital. As tropas getulistas avançavam sobre nossas resistências. Apesar do nosso esforço, acabamos recuando. A guerra estava sendo perdida. Depois de um batalhar sem tréguas, em que foram atiradas contra nós as forças armadas de todo o país, teve a ditadura de se convencer de que elas não bastavam para nos abater e humilhar. Improvisamos rapidamente todos os nossos meios de defesa e resistimos ao monstro, apoiados nas colunas de aço da opinião pública, impossível ser vencida pelo canhão, pela espada. A cidade de São Paulo poderia ser atacada. São Paulo perdia a guerra. Em 29 de setembro, à 1 da madrugada, o general Klinger enviava a Getúlio uma carta propondo a suspensão dos confrontos armados, para que fossem acertadas as medidas para o término da luta. Doutor Getúlio Vargas, com o ofício de não causar à nação mais sacrifícios de vida, nem danos materiais, o comando das forças constitucionalistas propõe imediata suspensão das hostilidades em todas as frentes, a fim de serem assentadas as medidas para o término da luta armada. General Berthold Klinger. Às 7h30 da manhã, chegava um telegrama com a resposta de Getúlio. Acusando o recebimento do vosso telegrama, respondo que para o fim nele proposto, deveis enviar emissário ao general Góes, para combinar com este as medidas necessárias ao encerramento das hostilidades. Getúlio Vargas. Na verdade, o coronel Herculano, ele, como comandante-geral, ele percebeu que se as tropas inimigas invadissem São Paulo, haveria morte, morticínio, haveria muita gente morta, muitas mulheres seriam estupradas. Então, a cidade seria invadida de maneira trágica, porque as tropas inimigas já estavam em Campinas, estavam bem perto. Góes Monteiro não aceitou o acordo onde ambas as partes deveriam baixar armas. Ele exigia a rendição dos paulistas. Lideranças políticas também recusavam a rendição e defendiam a luta até o fim. Mas no dia 2 de outubro, o comandante da Força Pública Paulista, o coronel Herculano de Carvalho, nos ordenou que baixássemos as armas e aceitássemos a derrota. A guerra acabava. Todos os líderes da Revolução foram presos, e no dia 6 de outubro, o general Valdomiro Lima, que comandou a vitória getulista no Sul, foi nomeado governador de São Paulo por Getúlio Vargas,
Nos primeiros dias de novembro, o tenente João Alberto embarcou os líderes civis e militares da Revolução Constitucionalista em um navio-presídio. Os líderes da Revolução de 32 foram mandados para exílio em Lisboa. General Klinger, Francisco Morato, General Isidoro Dias Lopes, Coronel Euclides Figueiredo. Embora tenhamos sido derrotados, conseguimos alcançar alguns objetivos. A esperança de se ter mais justiça e uma nova Constituição espalhou raízes, e o estado de São Paulo voltou a ser governado por paulistas. E 2 anos mais tarde, uma nova Constituição foi promulgada. A Constituição de 1934. Parece que finalmente vencemos. Então você veja, a Constituição de 34, com a Constituição nossa, chamada Constituição Cidadã, ela se parece muito. Então aqueles direitos trabalhistas da época de 34, o voto que antes a mulher não votava, ela passou a votar naquela época. Então muitas coisas que vieram em favor do povo, ela reflete na Constituição de 34, que é o esforço da própria Revolução de 32. Morreram quase 2.000 pessoas e deram os homens de 32 um grande exemplo do Brasil de hoje. Atualmente, o dia 9 de julho, que marca o início da Revolução de 1932, é a data cívica mais importante do estado de São Paulo e feriado estadual. Os paulistanos consideram a Revolução de 32 como sendo o maior movimento cívico de sua história. O ano 1932. Sonhos interrompidos, famílias deixadas para trás em prol de um único objetivo: fazer valer os direitos da Revolução para o povo brasileiro. Lutar pelos seus ideais é algo de grandes homens comprometidos com seu futuro, homens de fibra e honra. Revolução Constitucionalista de 1932. Ontem, hoje e sempre. Viveram pouco para morrer bem. Morreram jovens para viver sempre. Direção e produção: Anderson Franco, Eric Devald, Rogério Soares, Elvis Ferreira. Roteiro: Eric Devald, Rogério Soares. Narrações: Soldado: Anderson Franco. Narrador: Eric Devald. Eu sou o Coronel Mário Fonseca Ventura, presidente da Sociedade Veterano 32 MMDC. Meu nome é Luiz Eduardo Pesce de Arruda, sou coronel da Polícia Militar, sou diretor de Ensino e Cultura da Corporação, pesquisador de 32. Agradecimentos: Coronel Mário Fonseca Ventura, Coronel Luiz Eduardo Sérgio Pinheiro da Silva. Áudio documentário dedicado em memória a Ludovico Parachim.